Olá, boa noite a todos. Boa noite. Hoje estamos no 40º Encontro dos Médicos Poetas com Márcia Etelli Coelho, da Sobrames, vai falar um pouquinho da sociedade e do seu lindo livro, com a palavra Márcia. Obrigada, Máximo, primeiro, pelo convite, de falar um pouco sobre a Sobrames. Eu me chamo Márcia Etelli Coelho, pelo menos você acertou o sobrenome, Etelli, porque às vezes as pessoas falam Eteli, mas como é origem italiano, né, é Etelli mesmo. E eu sou médica, sou formada na Escola Paulista de Medicina, em 1979, fiz clínica, e depois que eu me aposentei, comecei a trabalhar na parte de medicina do trabalho, como examinadora. Com a pandemia, eu parei um pouco os atendimentos e estou me dedicando mais a essa parte literária, né? E eu vim falar aqui hoje um pouco sobre a Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Só que ela começou não com esse nome, ela foi fundada com o nome de SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Escritores Médicos. Mas aí depois foi mudado para Sobrames, Médicos e Escritores, porque os componentes da SBEM começaram a perceber que eles não eram escritores médicos, e sim eles eram médicos, categoria principal, a medicina, e que se dedicavam também à literatura não científica, né? Então, a SBEM, ela foi fundada no dia 23 de abril de 1965, pelo doutor Eurico Branco Ribeiro. O doutor Eurico tem uma história muito interessante, porque ele era do Paraná e ele se formou na Universidade de São Paulo de Medicina. E ele era muito interessado na parte de literatura. Ele fez cirurgia, ele foi diretor cultural de uma clínica chamada Sanatório São Lucas, que era no bairro da Liberdade. E esse sanatório recebeu, na década de 60, 70 até 80, muitos clínicos para fazer estagiários, tanto na parte de clínica, também na parte de cirurgia. E nesse sanatório tinha uma biblioteca muito grande, tanto na parte científica como na parte de literatura. E o doutor Eurico, ele era muito interessado, então, em estimular as pessoas a lerem e a escreverem. Então, ele fundou em 65 a SBEM, né? E uma coisa super interessante dele é que ele era muito devoto de São Lucas. Então, ele fez uma pesquisa sobre São Lucas, uma enorme pesquisa, e escreveu um livro em 4 volumes, que é assim, São Lucas, né? Médico, Pintor e Santo, do Eurico Branco Ribeiro, em 4 volumes. Ele pretendia fazer em 11 volumes, mas ele acabou falecendo antes, né? E isso é tão interessante porque, olha, ele foi diretor clínico do Sanatório São Lucas, ele foi o fundador da cadeira 27 da Academia Cristã de Letras, que ele escolheu como patrono São Lucas, e ele foi um dos incentivadores para que o dia 18 de outubro fosse o dia do médico, que é o dia do São Lucas, né? Então, ele tinha uma devoção muito grande por São Lucas. Aí, quando a Sobrames em si teve esse nome, em 1979, quando teve uma assembleia, acho que está tendo interferência, Alcione, desliga um pouquinho o teu microfone, isso, tá. Então, eu vou repetir um pouquinho, às vezes você faz uma edição para evitar esse Então, ele foi, quando em 1979 mudou para Sobrames, o doutor Eurico não era favorável a essa mudança de nome. Só que ele faleceu em 78, e quando houve essa mudança, São Paulo não aceitou, e acabou se dissolvendo, se distanciando, porque antes a Sobrames, então, começou a ter vários estados, mas em São Paulo desativou. Até que, em 1988,
o pessoal do Rio de Janeiro se reuniu com uma turma aqui de São Paulo, de médicos, numa pizzaria, que foi a pizzaria Ilha de Cós, que era na Pedro de Toledo, aqui na Vila Clementino, que não existe mais essa pizzaria. Então, se reuniram para reativar a Sobrames. E, como não tinha sede, onde que eles iriam se reunir? Em pizzaria. Então, começou uma tradição, desde então, de 1988, o pessoal se reunir numa pizzaria. E até hoje nós nos reunimos uma vez por mês, às quintas-feiras, numa pizzaria. Nós já tivemos lá na Livorno, na Bonde Paulista, agora estamos na Farfala, sempre na terceira quinta-feira de cada mês, que é aberto para as pessoas, médicos e os convidados. A gente come uma pizza, bebe um bom vinho, e cada um fala uma poesia, uma crônica curta, então fica essa confraternização muito interessante, né? Aí aí a gente tem as antologias, né? Então, os textos, às vezes, apresentados nas pizzas literárias, né? A gente tem a antologia, pizza literária, nós temos concursos, então, as melhores poesias do ano apresentado nas pizzas, temos que é o prêmio Bernardo de Oliveira Martins, nós temos as prosas também premiadas, que é o prêmio Flertes Nebot, que foi o nosso primeiro presidente, depois dessa reativação. Então, sempre incentivando o pessoal a escrever, né? Nós temos um jornalzinho, um jornal que é mensal também, que nós fazíamos impresso, depois com a pandemia é mais online. Então, sempre divulgando essa parte de escrita. E uma coisa interessante que muitas vezes alguns médicos que às vezes vão só na pizzaria, só para essa parte social, que é para comer, beber, bater papo, começa a perceber que o ambiente é gostoso, é descontraído, começa a escrever e apresentar algum poema, uma coisa assim, vou escrever uma coisa no guardanapo, vou apresentar só para participar, e começa a pegar gosto dos escritos e começa a escrever, e depois publicou livro, ganhou prêmio, então isso é muito gostoso para a gente, né? Máximo, você quer perguntar? Sim. Eu vou falando, né? Vocês podem interromper. Na verdade, eu achei muito interessante que tem uma cota para pessoas que não são médicos, né? Profissionais de outras áreas. Como que é isso? Sim, porque inicialmente era só para médicos, mas aí nós percebemos que justamente pelas pizzas literárias, nós fomos convidando também outros profissionais que começaram a se interessar também em participar. Então, pelo estatuto, nós temos 70% dos filiados a necessidade de serem médicos, e 30% nós abrimos para outras categorias. Então, nós temos advogados, temos jornalistas, relações públicas, professores, então nós estamos abertos, né, sempre incentivando essa parte literária. Obrigado. E aí, assim, escrever é muito bom, né? As pessoas, acho que todo mundo aqui escreve, o Máximo tem um canal no WhatsApp, né? Um grupo de WhatsApp que a gente percebe que maravilha o pessoal escrevendo. Se a gente considerar, por exemplo, que a medicina é a arte de curar, todos nós somos artistas, né? Porque além da parte técnica e a parte de conhecimento, a gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que ter compreensão, empatia, e aí, quando a gente, às vezes, lida com muito sofrimento, com vida e morte, sempre aquela correria, escrever é uma válvula de escape.
né? Então, a gente vê que pintar é uma válvula de escape, a fotografia, né? Que no grupo tem fotógrafos também excelentes. Então, é uma maneira da gente compartilhar os sentimentos, as emoções, e também se sentir bem com isso, né? E aí eu comecei, antes de entrar na Sobrames, eu já escrevia, e eu sou mais importante na parte, mais importante não, mas assim, com mais facilidade, vamos assim dizer, na parte de poesia. E eu lancei esse livro no instante em que li estrelas, eu lancei em 2018, que o Máximo pediu para que eu falasse um pouco dele, que eu escrevi inspirada na obra de poetas brasileiros. Então, eu coloco em uma página um pouquinho da biografia do compositor, do poeta em si, né? E depois o meu poema. Então, se você me permite, Máximo, eu vou ler um poema que eu escrevi inspirado na obra do Aldir Blanc. E o Sim, Aldir com Blanc é um certeza. letrista, poeta, ele era médico, né? Ele era médico, psiquiatra, e ele foi um dos grandes letristas em parceria com João Bosco. E aí eu escrevi assim: ao cair da tarde. Cai a tarde e eu, quase no escuro, tento entender as imensas querelas. Bala com bala, futuro obscuro, de frente o crime, por trás as mazelas. Na vida noturna, de esquina em esquina, na caça à raposa, o medo é geral. A falha humana entregou-se à neblina, inflamam-se os gênios bem mais que o normal. Restaram os ranchos com portas trancadas, sem amigos novos, nem mesmo os antigos. A linha de passe com cartas marcadas, nas bodas de prata, alguns poucos sorrisos. Mas eu só queria dançar um bolero, com frio em minha alma e dores nos pés. E já que não sei quase nada de eterno, aguardo a resposta do tempo e dos céus. Cai a tarde e eu quase no escuro envio em garrafas mensagens no mar. Esperança, então, equilibra o futuro. E eu volto a dançar. Dois para lá, dois para cá. Então, nesse livro, eu escolhi alguns poetas brasileiros e alguns letristas, né, que lançaram livros, né? E a gente percebe o quanto a música popular brasileira tem letras belíssimas e que a gente também são pura poesia, né? Alguma pergunta? Excelente, Ali. Márcia. Bacana. Então, a gente fala de médicos e escritores, né? Além da Sobrames, a gente tem também a Abrames, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Então, a Abrames é uma academia, a sede dela é no Rio de Janeiro, eu também faço parte, e a diferença é que, por ser uma academia, são cadeiras limitadas, né? A Sobrames é uma sociedade, então a gente não tem limite de pessoas que possam se filiar a ela, né? E nós temos também a UMEAL, que é a União de Médicos e Artistas Lusófonos, que é a sede agora, quem é a presidente é a Josiane de Arruda Franco, que ela pertence até, participa do nosso grupo de WhatsApp também, mas excelente poeta. Então, os médicos, eles têm essa veia artística, veia literária, muito bom. Eu queria saber se o Alcione está com o som, se você consegue ligar o som, Alcione.
para ler o seu poema sobre a Sobrames, que você escreveu, me mostrou hoje cedo, gostei bastante. Senão a gente vai falando. Tem um outro livro, outros livros também, né, Márcia? Então, aí, esse livro aqui que eu falei para vocês, No Instante em que Li Estrelas, eu escrevi baseado na obra de poetas brasileiros. Aí, depois, o pessoal gostou, e conversando com uma amiga, ela falou, por que você não escreve também baseado em poetas internacionais? Eu falei, nossa, mas aí é bem mais complicado, né? Porque a gente não tem tanto conhecimento assim dos poetas internacionais. Mas aí eu fui lendo, fui pesquisando, fui me inspirando, e aí eu lancei Em Terras Distantes Li Estrelas. Então é o mesmo esquema. Eu escrevo numa página, por exemplo, um pouco do poeta, e depois, na outra página, o poema que eu escrevi inspirado na obra, humildemente, né? E assim, o pessoal tem gostado bastante. Márcia, Sim. acho que agora eu consegui ligar. Agora o senhor conseguiu. Vamos aproveitar que o Alcione conseguiu o microfone. Ele vai ler um poema que ele escreveu em homenagem a Sobrames. Eu primeiro queria agradecer a você, Márcia, pela oportunidade de estar falando com esse grupo de médicos escritores. E quando eu vi o aviso que você iria fazer a palestra, ontem, e era sobre a Sobrames, eu escrevi um poema. E aí eu lhe mostrei. Você disse, pode levar e ler lá. E assim eu fiz, que chama-se Sobrames. Nas letras da medicina e da arte, surge a Sobrames, luz que nos conduz. Médicos escritores, parte a parte, em versos curam, alma e corpo seduz. Com rimas e prosas, tecem a cura, nas páginas, remédio e compaixão. A poesia é a sua forma mais pura, eleva a medicina em perfeição. Bravos escritores, guardiões do saber, na pena, o bisturi, na mente, o dom. Na palavra, o remédio para o ser, cura que transcende além do som. Sobrames, em versos ecoa a missão, médicos e escritores em uma só mão, com talento e arte, curam a nação. E assim eu terminei este poema sobre a Sobrames, que estou apresentando para vocês em primeira mão. Isso, obrigada, Alcione, obrigada. O Alcione Alcântara Gonçalves, ele é fundador e presidente da ATLECA, que é a Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes. Então, ele é de Tupã, São Paulo, Tupã, e ele era um dos assíduos, mesmo vindo de Tupã, ele participava todas as pizzas literárias, até a pandemia, né? Presencialmente vinha de lá, e sempre com as suas poesias e poemas bem interessantes, né? E nós tivemos, assim, a Sobrames, além de ter as antologias, nós temos os encontros, né? Então, temos as jornadas em São Paulo, nos anos ímpares, e o congresso nos anos pares, que aí são cada ano, é num estado brasileiro, porque a Sobrames tem praticamente em todos os estados. E alguns são mais ativos, outros não. Desliga o microfone, Alcione, por favor. Então, no Congresso são os anos pares, que são em vários estados, cada ano é num estado brasileiro, que a gente aproveita também para conhecer um pouco
as características, a parte cultural do Estado e confraternizar com outros colegas, né? Excelente, Márcia. Parabéns. Pergunta se alguém quiser saber alguma coisa. Eu tenho, já vou começar aqui. Isso. Como faz para nos associarmos, médicos e demais categorias? É só enviar um e-mail, né, no Sobrames, sobramessp21@gmail.com. Depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp, né, mas é sobramessp21@gmail.com. E aí preenche uma ficha de solicitação, né? E aí a gente começa a ingressar. Nós fazemos a posse durante uma das pizzas literárias e dá direito à publicação no Bandeirante, a antologia, paga-se uma anuidade, porque nós temos a nossa sede lá na Academia Paulista de Medicina, na Associação Paulista de Medicina, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Da PM. Na PM, isso. Então, nós temos uma sede lá, com os nossos livros, e a gente publica os textos no Bandeirante, nessa pizza literária, né, que sai a cada 2 anos, nós temos a pizza literária, nós temos também a participação de jornadas, então, tudo estimulando a confraternização. Ótimo, que interessante. Mais perguntas? O que seria pizza literária? Pizza literária, a gente se reúne numa pizzaria. Então, nós começamos, que nem eu falei, naquela pizzaria Ilha de Cós, que é na Pedro de Toledo, que não tem mais, né? E a partir daí nós fomos já na Livorno, fizemos também na Bonde Paulista. Atualmente nós estamos na pizzaria Farfalla, na Presidente Prudente, que fica perto da 9 de julho. A gente se reúne, então a gente reserva o espaço, come a pizza, bebe um pouco de vinho, quem quiser, ou um suco, e depois cada um, quem quiser, lê alguma poesia, uma crônica. É um sarau, né, É um sarau. Não tem música, né? Não é de música, é só a parte literária mesmo. Top, top. Obrigada. Né? Isso. E aí, e às vezes as pessoas podem ir simplesmente para conhecer, para passar uma noite agradável, não precisa muito agradável, né? Não precisa se filiar a Sobrames para participar da pizza literária, né? Então, é um momento que a gente curte. Quando foi na época da pandemia, nós fizemos online, mas a gente acha que realmente online não tem aquele sabor gostoso de confraternização, né? É útil porque, às vezes, as pessoas não podem sair de casa, às vezes até pessoas de outros estados podem participar online, então isso tem um fator positivo, mas sempre que a gente pode se reunir presencialmente, é muito mais gostoso, né? A gente conhecer, conversar, bater papo. Então, e a gente percebe o quanto os médicos escrevem bem, porque saem da alma, né? Saem das emoções. E nós temos, às vezes, muita carga emocional contida, e pela escrita a gente libera, e tem umas poesias e umas crônicas muito interessantes, algumas reflexivas. A gente só não aceita, assim, partidarismo político nem religioso, mas os temas são bem variados e cada um tem a liberdade para escrever como quiser. Eu, por exemplo, eu escrevo poesia, eu escrevo com métrica e com rima. Eu já tentei fazer versos livres, soltos, assim, até que saem bonitinhos, mas o que eu gosto mesmo é escrever com métrica e com rima. Tem colegas que escrevem mais soltos, tem colegas que escrevem trovas e sonetos, então a gente deixa, às vezes é crônicas, às vezes nós temos
médicos que fazem mais a parte de biografias, então se dedicam mais a essa parte de registro memorialista. Então, tudo é aceito, porque tudo proporciona assim, esse elevar, né, de conhecimento e de compartilhamento, né? Máximo, por favor. Então, eu fiquei curioso aí com a história das novelas que você escreve. Gostaria que você contasse um pouquinho para a Então, gente. eu escrevi 2 novelas, porque assim, quando eu comecei escrevendo, quando eu fui numa aula, eu fazia yoga. E todo início de mês fazia-se aniversário, comemoração dos aniversários. E aí eles pediam, como eu tinha, apesar de ser médica, eu tenho uma letra bonita, eles pediam para que eu escrevesse o cartão de aniversário. E eu escrevi, em vez de escrever só felicidades, tudo de bom, muita saúde, né, como é tradicional, eu escrevi alguma coisa específica para a pessoa que estava aniversariando. E aí um colega meu falou assim, nossa, você escreve tão legal essas mensagens, por que você não escreve um livrinho, alguma coisa assim? Eu comecei a fazer aqueles cartões, tipo Minutos da Sabedoria, só que em forma de cartões, numa caixinha, bem artesanal mesmo, com frases. Foi muito bom. Aí eu comecei a perceber que eu levava jeito para escrever. Porque até então eu não escrevia literatura, eu escrevia mais aqueles artigos científicos. E aí comecei a fazer oficinas literárias. Então eu fiz no Lazar Segall, eu fiz na Casa das Rosas, fiz na Martins Fontes. Só que eu comecei com crônica. E as minhas crônicas eram muito assim, eu escrevia, eu não conseguia dramatizar, então eu colocava um conflito e já resolvia. Então eu era muito criticada com isso, né? Até que eu fui pegando o jeito e eu comecei a escrever, então, 2 novelas no caso, que o primeiro é o Rastros na Areia, que é um suspense espiritualizado, e o segundo foi Os Apóstolos do Zodíaco. Esse Apóstolos do Zodíaco eu gosto muito, porque ele se baseia na Última Ceia do Leonardo da Vinci. Então, nós tivemos agora, nessa época da Páscoa, né? E o Leonardo da Vinci, quando ele pintou a Última Ceia, ele pintou retratando, não como normalmente se fazia, os pintores clássicos, quando Jesus decretava, né, oferecia, então, o pão e o vinho. O Leonardo da Vinci pintou, baseado quando Jesus falou que um dos apóstolos iria traí-lo. Então, ele pintou os apóstolos com as características de cada apóstolo, como se fosse a reação de cada apóstolo nessa notícia que Jesus tinha dado, que um dos apóstolos iria traí-lo, e associando com o signo astrológico. Então, quando eu assisti uma palestra sobre isso, me interessei muito e pesquisei, e então eu escrevi uma novela baseado nisso, com também um suspense, porque eu gosto muito, né, quando eu escrevo crônica ou conto, ou no caso dessas novelas, eu gosto de escrever muito assim, um encadeamento com o outro. Então, uma situação encadeia na outra, e depois, quando termina de ler o livro, as pessoas é que vão entender que está tudo conectado, que nada é por acaso, né? Então, eu escrevi só essas 2 novelas, O Rastros na Areia e Os Apóstolos do Zodíaco. Mas eu tenho já outro livro de poesia, que é Entre os Laços e os Nós, e esses 2 livros aí que eu apresentei aqui para vocês. Além das antologias, que sempre é interessante a gente participar de antologias, porque dá margem de a gente divulgar o nosso trabalho, os nossos escritos, conhecer as outras
outros colegas também de outras partes, até dos outros estados, ou até de outros países, né? Com certeza. Excelente, que bacana, Márcia. Parabéns, viu? Doutor Máximo, Oi. eu vi vocês falarem sobre pizza literária e, há uns 16 anos atrás, eu escrevi um texto ao sair da pizza, estava na rodoviária, e ele está publicado no meu livro. Não é muito longo, se me for permitido, eu posso ler para vocês. Sim, claro. Pode ser. Inclusive, quero convidá-lo para participar de um dos nossos encontros e contar um pouco mais do teu livro, viu, senhor? Ok. Ó, o livro é este aqui, ó, Vielas da Vida. Uhum. Né? E a prosa, eu dei o nome de Uma Receita da Pizza Literária. Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008, reunião da Sobrame São Paulo na pizzaria Bonde Paulista, a Rua Oscar Freire, 1597, em São Paulo, capital. Noite chuvosa e quente. Como de costume, os associados vão chegando a partir das 19 horas. O mais curioso é que os sobramistas do interior de São Paulo são os primeiros a chegar. Normalmente, o Rodolfo Civilli e o Alcione, entre outros, chegam mais cedo, e isso explica-se porque vêm do interior, São José dos Campos e Tupã, respectivamente, e exclusivamente para a reunião, que é chamada pizza literária. O salão, sempre solícito, gentil, na chefia do cerimonial e com um sorriso nos lábios, desempenhando a tríplice função de diretor de protocolo, secretário e tesoureiro, nos recepciona, entregando-nos um exemplar do jornal Bandeirante, que é um informativo mensal da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Sobrames, regional de São Paulo, editada por Fletes Neboy e Marcos Gimenez Salum. Os confrades de São Paulo, por residirem na capital, atendem em seus consultórios ou têm seus outros afazeres, cronometram seus tempos chegando às 20 horas, quando se inicia a reunião. Outro fato que chama a atenção é o do colega José Toque, que muitas vezes chega quando a reunião está no meio para o fim. Muitos indagam como é feita essa reunião e como se desenrola. A rotina é simples e sem protocolos rígidos. À medida que os associados vão chegando, assina-se o livro de presença, paga-se uma taxa, atualmente no valor de R$ 25, anota-se numa ficha o nome do trabalho que se vai apresentar, se é poesia, prosa ou conto, o nome do autor do trabalho e quem vai apresentá-lo. Aqui não está aqui, mas eu vou explicar para vocês. Os 25 da taxa aqui é o correspondente à pizza literária que cada um degusta. É a pizza em si, né? A pizza em si. O ambiente é aconchegante. Uns sentam de um lado e ali começam a conversar sobre assuntos variados. E o que já se tornou costume, começa a sessão de piadas. O Perazzo, o Luiz Jorge, o Jeová, entre outros, são os maiores contadores de piadas. Do outro lado, reúnem-se o Nebó, o Walter, o Lausanne, o Hélio Begliomini e as senhoras, que se dedicam a outros papos. O nosso grupo de piadas é o mais animado, de onde se ouve as maiores gargalhadas e não é para menos. Por volta das 20 horas, começam a servir as pizzas. Ia me esquecendo. Antes das pizzas, o pessoal começa a sorver chopp preto e ou branco, que mata a sede e serve de preparo para saborearmos as pizzas de calabresa, marguerita e mozzarella e outras. O Jucovs costuma pedir a pizza do Matinho, é o Scarola, que é a sua preferida. O Civilli pede um complemento de alite. Uma vez satisfeitos os apetites, dá-se início à parte literária, com a leitura por seus autores dos trabalhos inscritos. Ao final de cada apresentação, todos aplaudem
e um novo texto é apresentado, até o último trabalho inscrito. Na noite de hoje, ao término da reunião, peguei uma carona no carro do Jeová, que ultimamente tem me proporcionado essa regalia, porque reside pelos lados da Barra Funda e, por uma cortesia maravilhosa, tem me deixado na rodoviária do mesmo nome. Ali pego o ônibus no horário das 23h59, de volta para Tupã, onde chego às 7h30 da manhã seguinte. E, por falar em horário, o ônibus chegou na plataforma 10 e preciso embarcar. Até breve. Isso mesmo, Alcione. O Alcione deu um apanhado geral do que era nossa pizza literária. Excelente, parabéns, Alcione. Muito obrigado, viu? Agora a gente ultrapassou um pouquinho o horário. Temos o nosso encerramento poético com o Dr. Pablo. Por favor, convidado surpresa. Obrigado, Máximo. Deixa eu tirar aqui meu... um grande prazer, doutora Márcia e doutor Alcione, né, ouvir essas histórias aí e realmente mostrar que isso contamina as pessoas, né? E que eu tenho certeza que esse grupo irá estar cada vez maior, mesmo sendo virtual, e com certeza teremos uma bela oportunidade aí para nos juntarmos em algum momento a essa rotina, né, dos médicos poetas. Será super bem-vindo. Obrigado. O doutor Máximo me pediu para fazer o encerramento poético. Aí eu tomei a liberdade de escolher um poema muito significativo para mim. Na verdade, o nome dele, ele tem dois nomes. Poema definitivo em 29 redondilhas maiores e um decassílabo heróico. Mas ele também pode ser conhecido como És. És assim como o vento, pões a biruta da vida sobre o mastro a voltear. És a gaivota prateada, bicas de leve e silente cada onda do meu mar. És o grãozinho de areia que cola e logo descola, voltando ao seu lugar. És aquele raio quente do sol do meio-dia, astro-rei a me queimar. És a vitela pastando, a arvorezinha brotando, ceifa do ceifador a me ceifar. És o vestido de rendas na menina indefinível, a rodar, rodar, rodar. És meu imã predileto, que meu sangue, ferro em brasa, parece querer sugar. És tudo quanto não tive, mas o que pensei ter tido, louco, louco a sonhar. Quando te vejo passar, quando te sinto chegar, sei que não vivi em vão. Tu me surges como aquela que não se gerou do ventre, mas nasceu do coração. Esse é um poema que meu pai fez há muitos anos atrás, e hoje eu o encontrei na internet novamente, no Jornal da Poesia. Eu acho que existe há vários anos esse jornal, e eu encontrei alguns poemas dele, né? E está realmente lá disponível para todos. Depois eu vou compartilhar o link lá no WhatsApp. Legal, parabéns. Muito obrigado, Pablo. Parabéns. Eu que Gostei agradeço. muito do poema aí, viu? Muito bonito mesmo. Obrigado. Excelente, muito obrigado a todos. Eu vou encerrar agora a gravação.